Você está no Chamado da Fé, um espaço de oração, reflexão e esperança para quem busca viver perto de Deus. Vamos começar? Nossa Senhora Aparecida é mais do que a padroeira do Brasil. Ela é a mãe que intercede, protege e transforma vidas. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em 7 milagres marcantes atribuídos à sua intercessão. Histórias reais, vividas por pessoas simples e extraordinárias, que mostram o quanto Maria está presente em cada dor, em cada súplica, em cada vitória silenciosa. São milagres que atravessaram gerações e continuam vivos na fé do povo brasileiro. Prepare o coração, porque cada história é um convite à confiança, um chamado à oração e uma prova viva do amor de Deus por meio da Mãe Aparecida. Vamos à primeira história. No ano de 1717, 3 pescadores, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, foram incumbidos de pescar peixes para o banquete de um governador. Mas o rio estava estéril, parecia não haver vida ali. Após horas sem sucesso, lançaram a rede mais uma vez e pescaram o corpo de uma pequena imagem de Nossa Senhora sem a cabeça. Na próxima tentativa, a cabeça. E então, os peixes vieram em abundância. Esse milagre foi mais do que uma pesca inesperada. Foi um sinal. Uma manifestação viva da presença de Maria entre nós. A imagem que apareceu nas águas não só deu nome à devoção. Aparecida, como iniciou uma série de graças que atravessariam séculos. A imagem negra, pequena, frágil aos olhos humanos, tornou-se o grande sinal do cuidado de Deus pelos humildes e necessitados. Foi um milagre que não apenas encheu redes, mas corações. Esse milagre nos lembra que Deus age no ordinário, nos momentos mais simples da vida. Que mesmo quando tudo parece escuro, vazio ou sem saída, é ali que Maria aparece. E onde a mãe está, Jesus também está. O milagre da imagem é o milagre da esperança. Quando tudo parece impossível, Deus envia um sinal. E aquele sinal transforma uma vila, uma nação, e hoje também pode transformar a sua vida. Em meados do século XVIII, num cenário simples e silencioso, um casal pobre da região do Vale do Paraíba acolheu a imagem de Nossa Senhora Aparecida em sua casa. Eles a colocaram num pequeno altar improvisado, com 2 velas acesas em honra à Virgem. Mas, subitamente, as velas se apagaram, mesmo sem vento ou motivo aparente. Foi então que, diante dos olhos do casal, algo extraordinário aconteceu. As velas voltaram a se acender, sozinhas. Um fogo suave brotou dos pavios como se mãos invisíveis as tivessem tocado. Esse fato sobrenatural, simples aos olhos do mundo, mas grandioso para quem crê, foi considerado o primeiro milagre testemunhado dentro de uma casa após o encontro da imagem. A pequena chama reacendida simbolizava algo muito maior. A presença viva de Maria ali, ouvindo, intercedendo, respondendo com delicadeza ao amor e à fé daquele lar. Para muitos, esse sinal silencioso era uma confirmação de que onde Nossa Senhora está presente, a luz jamais se apaga, nem mesmo nas trevas mais densas. Esse episódio ficou conhecido como o Milagre das Velas e foi sendo passado de geração em geração como um dos sinais mais tocantes da presença real e protetora de Nossa Senhora Aparecida. Até hoje, muitos devotos se lembram dessa história ao acender uma vela em oração. Porque não é o fogo físico que aquece o coração, mas a chama da fé. Uma fé simples, acesa mesmo nas casas humildes, nas famílias que confiam e entregam suas dores diante da Mãe de Jesus. Mais do que um acontecimento inexplicável, o milagre das velas reacendidas nos ensina que Maria nunca nos abandona. Quando parece que a esperança apagou, quando tudo escurece, ela vem com sua luz suave reacender a nossa alma. Como naquela noite silenciosa, onde o céu se manifestou não em trovões ou raios, mas em 2 pequenas chamas reacendidas pela fé. Na época da escravidão no Brasil, conta-se que havia um escravo chamado Zacarias, debilitado, fugido de sua fazenda e capturado pelo feitor, preso por pesadas correntes nos pulsos e no pescoço. Conduzido de volta ao cativeiro, com destino certo de punição, ele passou em frente à capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo acorrentado, pediu com humildade e fé:
permita-me rezar diante de ti, mãe. Com autorização relutante do feitor, Zacarias ajoelhou-se diante da imagem. Lá, no silêncio da capela, ele orou com ardor, lembrando que aquela senhora negra representava a esperança dos que sofriam. Enquanto clamava com o coração, algo sobrenatural ocorreu. As correntes que o prendiam soltaram-se sozinhas. As algemas caíram pesadas ao chão, como se mãos invisíveis as desatassem. O estrondo dos ferros caindo ecoou. O feitor e quem o acompanhava ficaram em estado de choque. Até o cavalo parou assombrado. Reconhecendo o prodígio, o patrão, tocado pela intervenção de Deus, ofereceu ao escravo a liberdade. Zacarias tornou-se devoto, agradecido e um testemunho vivo da graça de Aparecida. Esse milagre das correntes se tornou símbolo da própria missão de Maria, libertadora das prisões invisíveis, do medo, da culpa, do pecado e da opressão. Para muitos devotos, Zacarias representa cada um de nós que anseia por libertação total. Aquele ato simples de pedir para rezar se converteu em resposta que mudaria sua vida para sempre. Que essa história te inspire a se ajoelhar, mesmo quando pareça impossível. E que você creia que, sob o olhar maternal de Nossa Senhora Aparecida, correntes antigas podem cair. Não por nosso poder, mas pela fé que clama e pela mão da mãe que intercede. Era uma tarde comum na vila de Guaratinguetá, quando um cavaleiro altivo, cético e debochado, decidiu testar a fé do povo. Dizia que não acreditava nos milagres atribuídos à imagem de Nossa Senhora Aparecida e zombava dos fiéis. Em tom desafiador, montado em seu cavalo, seguiu rumo à igreja com a intenção de invadir o templo montado, zombando da devoção popular. Ao se aproximar da escadaria da igreja, o cavalo, obediente até então, empinou, relinchou e parou subitamente. O cavaleiro forçou o animal, insistiu, chicoteou, mas o cavalo parecia paralisado por uma força invisível. Seus cascos estavam presos entre os degraus de pedra, como se tivessem afundado ali. O povo se aglomerou e o silêncio da multidão tornou-se pesado, quase sagrado. Diante do mistério, o cavaleiro começou a suar frio. Percebeu que aquela não era uma resistência natural. Era um sinal claro. Algo que ele não compreendia, mas que tocava seu coração de maneira profunda. A rigidez do seu orgulho começou a ceder. E então, reconhecendo o absurdo de sua tentativa, desmontou do cavalo, caiu de joelhos e olhou para a imagem com os olhos marejados. Naquele instante, ele pediu perdão. Por sua incredulidade, por seu escárnio, por querer desafiar o sagrado. E como um segundo milagre, o cavalo que estava preso se libertou sozinho. As patas se soltaram dos degraus sem esforço, como se nunca tivessem estado presas. O povo chorou, rezou, e o homem converteu-se ali mesmo. Tornou-se devoto e defensor da fé que antes zombava. Esse milagre é um lembrete poderoso. Deus não nos força a crer, mas quando o orgulho cega, ele pode permitir sinais que nos conduzem à humildade. A escada onde o cavalo ficou preso virou altar de conversão. E a imagem de Aparecida, mais uma vez, provou que sua presença não aceita zombarias, mas acolhe todo o coração que retorna com sinceridade. Em uma época em que a medicina pouco podia fazer, uma mãe peregrinava com a filha nos braços. A menina era cega de nascença, e os médicos haviam dito que não havia esperança. Ainda assim, guiada por uma fé que desafiava qualquer diagnóstico, essa mulher enfrentou quilômetros de estrada, sol e poeira, rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Era sua última esperança. Durante o trajeto, a menina perguntava: "Mamãe, o que é luz? Por que todos dizem que o céu é azul?" E a mãe chorava, mas respondia com ternura, como se cada palavra fosse um exercício de fé. Ao se aproximarem da basílica, já com os pés machucados e o corpo cansado, ela pegou a filha no colo e disse: "Filha, estamos chegando. A mãe Aparecida vai nos ouvir." Quando os sinos da basílica começaram a tocar, algo sobrenatural aconteceu. A menina, até então silenciosa, levou as mãos aos olhos e disse: "Está brilhando, mãe. Está tudo brilhando." A mulher, sem entender, caiu de joelhos. "O que você está vendo?" perguntou em lágrimas. E a menina respondeu: "Luz,
Muita luz. Eu posso ver você. Posso ver a igreja. Eu vejo. O choro da mãe ecoou como um hino de gratidão. Os que estavam ao redor presenciaram o milagre. A menina, antes cega, agora enxergava com nitidez. Médicos confirmaram que não havia explicação científica. A cura era inexplicável para a razão, mas totalmente clara para a fé. A menina foi levada até a imagem da Virgem Aparecida e, ainda de joelhos, murmurou: "Obrigado, mãezinha." Este milagre marcou profundamente a história da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz que jamais se apaga, a luz da fé. E quando um coração de mãe confia, a resposta do céu pode ser uma visão restaurada, uma esperança renovada, um milagre que toca gerações. Era um dia comum na vida de uma família simples que vivia próxima ao rio Paraíba. O pai trabalhava, a mãe cuidava da casa e o filho pequeno brincava à beira do rio, como tantas outras vezes. Mas naquele dia, num descuido de segundos, a tragédia quase se concretizou. O menino escorregou e caiu nas águas fortes da correnteza, sendo imediatamente arrastado. O desespero tomou conta da mãe, que correu até a beira do rio gritando o nome do filho. As pessoas começaram a se aglomerar, mas ninguém sabia nadar o bastante para enfrentá-lo. A água era turbulenta, e em poucos segundos, o menino já estava longe. Muitos temiam o pior. Mas em meio ao pânico, a mãe levantou os braços e gritou com toda a força da alma: "Nossa Senhora Aparecida, salva o meu filho." Naquele exato momento, algo inexplicável aconteceu. A correnteza simplesmente parou de arrastar o menino. Testemunhas dizem que ele permaneceu imóvel, como se estivesse sendo sustentado por mãos invisíveis. O menino não gritava, não se debatia, apenas flutuava com os olhos abertos e calmos, como se estivesse em paz. Um homem que passava por perto, ouvindo os gritos, pegou uma corda e correu até a margem. Com dificuldade, conseguiu puxar o menino de volta à terra firme. Ele estava vivo, consciente e sem ferimentos. Os presentes não conseguiram explicar como ele não se afogou, nem como o rio, tão agitado, havia parado justo naquele ponto. O milagre correu de boca em boca e chegou até os ouvidos da igreja, sendo um dos casos que mais fortaleceu a devoção à Mãe Aparecida. Para aquela mãe, não havia dúvidas. Sua oração foi ouvida. Nossa Senhora intercedeu com poder e misericórdia. E até hoje, quem conhece essa história sabe. Quando clamamos com fé, o impossível se curva diante da graça de Deus. No interior do Brasil, em uma região de mata fechada, um homem simples saiu cedo para caçar. Era um caçador experiente, acostumado com os perigos da floresta. Mas naquela manhã, algo o surpreendeu. Enquanto caminhava, ouviu um rugido forte. Quando se virou, deparou-se com uma onça enorme, parada a poucos metros, pronta para atacar. Não havia tempo para fugir. Ele sabia que não conseguiria correr. Sem armas nas mãos, sem ninguém por perto, o caçador viu diante de si a morte se aproximar. Em desespero, lançou um grito que não era só de medo, mas de fé. Nossa Senhora Aparecida, me salva! E nesse momento, o improvável aconteceu. A onça, que já estava em posição de ataque, parou. Ficou imóvel, encarando o homem. Em vez de avançar, a fera simplesmente recuou. Deu alguns passos para trás, virou-se lentamente e foi embora, desaparecendo entre as árvores. O caçador permaneceu de joelhos, chorando, sem entender como aquilo foi possível. Ao retornar para o povoado, contou o ocorrido, e a notícia se espalhou rapidamente. Muitos testemunharam o homem em estado de choque, com lágrimas nos olhos e um terço nas mãos, afirmando que foi Nossa Senhora Aparecida quem o protegeu. Desde então, nunca mais entrou na mata sem antes rezar à Mãe Santíssima. Milagres como esse mostram que Nossa Senhora Aparecida é nossa intercessora poderosa em qualquer situação, até mesmo frente à morte. Se hoje você se sente ameaçado por algo maior que você, saiba, ela está contigo. Basta clamar com fé. E lembre-se, esses são apenas alguns dos milagres. A cada dia, novas histórias surgem, novos testemunhos de fé e salvação. E talvez você também tenha vivido um milagre. Se já sentiu a mão de Nossa Senhora te protegendo, conte nos comentários.
Sua história pode tocar e fortalecer alguém que precisa. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Chamado da Fé e compartilhe com quem precisa. Aqui, cada vídeo é um convite a caminhar com Deus.